Olá, irmãos, graça e paz a todos. É uma alegria muito grande estar novamente falando com vocês, falando da boa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é que é fantástico. Olha, vamos brevemente fazer um resumo daquilo que nós já falamos, daquilo das aulas anteriores, lembrando que bem lá no princípio o foco era a graça de Deus sobre nossas vidas, no sentido de que Deus decidiu revelar-se ao povo hebreu e ao povo, os egípcios. Lembrando também que na semana retrasada, quando eu falava com vocês, nós falávamos sobre a nossa dificuldade de se proclamar o Evangelho. E naquele momento nós falávamos do nosso coração, pois nós tínhamos aqui um coração que pendia para as coisas do mundo, vamos dizer assim, os nossos desejos e satisfazer os nossos desejos, e por um outro lado nós tínhamos a nossa consciência e o Espírito de Deus numa outra balança, num outro ponto da balança, em que muitas vezes o nosso coração começava na vida de muitos irmãos falar mais alto, e isso impedia que nós víssemos as coisas de Deus com os olhos do Espírito. Ok? Na semana passada, nosso irmão Alexandre nos ajudou dando uma rápida explicação sobre como essas coisas acontecem, e como nós temos recursos para poder resolvermos isso. Ele falando das crenças já estabelecidas, ele falando do mundo em que nós vivemos, o ambiente, como o ambiente é importante e influenciador na forma como nós nos comportamos. Ele falou sobre isso. Mas ele falou também das possibilidades e das ferramentas que nós podemos ter, das habilidades que nós podemos ter para nós podermos vencer essas dificuldades, né? Ele falou também, mostrando aquela pirâmide, da importância do conhecimento de Deus, nós atingimos o conhecimento de Deus. Quando nós atingimos o conhecimento de Deus, tudo muda na nossa vida, tudo muda ao nosso derredor, as pessoas à nossa volta têm um outro entendimento também das coisas, a nossa família, isso é muito importante. Daí a importância que tem a proclamação do Evangelho. Quantas vidas podem ser transformadas através da proclamação do Evangelho? Nós precisamos, então, compreender que é difícil. O nosso coração cria dificuldades, cria limites, mas nós vamos ver hoje que o Senhor tem um propósito muito grande para nós, muito grande mesmo para nós todos. E nós vamos começar falando sobre isso hoje. Falando sobre Efésios. Abram suas Bíblias, por favor. O texto é meio longo, mas nós vamos falar sobre Efésios, capítulo 1, versículos de 3 até o versículo de número 17. 3 a 17. Vamos então fazer a leitura de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 17. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência.
desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso também eu, apóstolo Paulo dizendo, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança de seu chamamento, qual riqueza da glória sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Muito bem. Observe, irmãos, esse texto, ele fala das três pessoas da Trindade. A primeira parte do texto fala sobre a vontade de Deus, a vontade eterna de Deus, o propósito de Deus. A segunda parte fala sobre a eficácia do sacrifício de Cristo e os objetivos alcançados. E a última parte fala sobre a ação do Espírito como penhor da herança desse resgate, que até a vida de Cristo garante-nos a salvação. Escutem, vejam que as três pessoas da Trindade estão nesse texto, mostrando-nos que Deus é envolvido de uma tal forma na nossa salvação, e para que você, eu e todos aqueles que são chamados tivessem o privilégio de estar na presença de Deus. É algo difícil até de explicar, que é algo grande demais para ser explicado. Às vezes não há palavras para se falar exatamente. A gente tem que ter muito cuidado no que vai falar, porque é algo grande demais, Agora você imagine, eu quero que você pare para pensar um pouco sobre isso que eu vou falar agora. Quando em Gênesis nós vemos nas Escrituras Deus falar assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, quando ele criou todo o planeta, ele sabia exatamente o que ele queria e para que ele queria. Então o planeta também tinha uma função, toda aquela criação tinha uma função, que era para abrigar a nós, a primazia da sua criação, o ser humano, o homem. Bem, observe todos os cuidados que ele teve, sabe? E às vezes, muita gente ainda fica falando assim: a vida lá fora, outros planetas podem haver vida, os grandes cientistas aí, NASA, etc, querem o tempo todo provar que poderá haver vida lá fora, até uma outra forma de vida. E nós já sabemos que na verdade existe tantos outros satélites, planetas lá fora, que é mais fácil você ganhar um prêmio na Mega Sena do que
ser encontrado vida lá fora. Ou seja, nós estamos em um local exclusivamente preparado para nós, com um único objetivo: a glória desse nosso Deus. Um único objetivo. O Senhor já nos conhecia antes mesmo da fundação do mundo. A palavra do Senhor diz isso. Daí você vê a importância e o carinho e a vontade, o empenho do Senhor para que nós estivéssemos aqui hoje. Você e eu estivéssemos falando disso. Há muita coisa envolvida nisso que às vezes nós não nos atentamos. É algo pensado muito antes de tudo. Algo planejado. Onde você hoje está sendo convidado a participar disso. Eu quero dizer para você que com certeza a história da sua vida, quando você é chamado, quando você recebe o chamado e você responde o chamado, e como nós lemos aqui, você é selado com o Espírito, a sua vida passa a ser escrita pelo dedo de Deus, onde a tinta usada é o sangue de Cristo. E como nós lemos aqui, selados pelo Espírito. Então isso é muito importante. Isso não é algo que pode ser esquecido ou tratado como pequeno na nossa vida. Muitas vezes nós queremos levar uma vida que agrade o nosso coração. Esse não é o propósito de Deus para você. Para mim, para ninguém, daqueles que foram chamados. Esse é o talvez para o mundo que não recebeu o chamado de Deus, que não ouviu o chamado do Senhor. Agora, muitas vezes nós tratamos isso com uma certa arrogância, com uma certa jactância, querendo cuidar do que é meu, cuidar das minhas coisas, quero cuidar dos meus filhos, quero cuidar do meu trabalho, quero cuidar de mim. Nós esquecemos que tudo que temos, tudo que fazemos, tudo que vivemos é para a glória de Deus. Nós não temos nada. Paulo foi categórico nisso, considerou tudo aquilo que ele tinha vivido como trapo de imundícia. Nada daquilo importava mais para ele quando ele teve um entendimento de tudo isso e saber do chamado que ele teve para a glória do nosso Deus. Então, hoje nós precisamos entender isso também. Nós estamos nas igrejas louvando, adorando, glorificando o nosso Deus. Correto. Porém, há algo a mais para nós fazermos, que é a proclamação do nome do nosso Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. Para o louvor da glória e proclamação das virtudes do nosso Deus. Paulo é muito categórico dizendo isso. Como virão se não há quem pregue? As igrejas também são categóricas já nisso. Ninguém vai se converter ouvindo músicas, ouvindo teatro, ouvindo videozinhos rápidos. As pessoas vão se converter quando aquilo que elas ouvirem de fato penetrarem no seu coração, no seu entendimento, e isso fazer sentido para elas. Isso só acontece quando há uma pregação. Portanto, é essencial que o Evangelho seja proclamado, pregado, em qualquer lugar. E vamos ler o texto agora no detalhe. Eu gostaria de que você compreendesse que o propósito de Deus para a sua, para a minha vida, é muito grande. É muito grande realmente. Observe que dentre milhões, o Senhor chamou alguns, chamou poucos. E quando Ele chamou, Ele já predestinou. Nós lemos isso, nós conhecemos isso. Para aqueles que estão predestinados, recebem um chamado, também recebem uma missão. Como nós já falamos aqui. Olha ao longo da história dos nossos heróis da Bíblia, nos homens que nós encontramos e mulheres que nós encontramos nos textos,
Todos que foram chamados receberam um compromisso, uma missão. Estava embutido uma missão. No nosso caso não é diferente. Nós temos um chamado e no nosso chamado está embutido a proclamação do Evangelho, o louvor da glória do nosso Deus plenamente. Plenamente. Você sabe que eu fico pensando comigo e quero compartilhar isso com você. Qual é a maior evidência de uma pessoa salva? Nós falamos já sobre isso, sobre aquele remédio, lembra? Mas vou repetir. Qual é a maior evidência de uma pessoa salva? A maior evidência de uma pessoa salva é quando há nela o desejo de salvar outra pessoa. É o desejo de salvar outra pessoa. Quando nós desejamos isso no nosso coração, é revelado em nós toda a vontade de Deus, todo o propósito de Deus para nossas vidas. Assim, não tem como as pessoas não compreenderem isso em nós, que é o nosso objetivo. As pessoas que estão lá fora, que não conhecem a palavra, elas compreenderão a partir de que nós comecemos a viver isso. Sendo nós salvos e compreendendo exatamente a maravilha que é isso, a graça de Deus sobre as nossas vidas, a posição em que nós estamos diante de Deus e a posição que o mundo ficou e a posição em que nós estamos, e nós só estamos nessa posição porque Deus nos amou de uma tal maneira que foi lá, como eu disse no texto anterior, na aula anterior, Jesus mergulhou lá naquele lamaçal podre e trouxe-nos de volta, porque a verdade, as Escrituras diz que todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. A única diferença de nós estarmos falando sobre isso e outros ainda não ter conhecimento disso é somente porque o Senhor foi misericordioso conosco. Falamos também sobre isso. A diferença é que nós somos chamados primeiros. Muitos estão lá fora que ainda não foram chamados. São nossos irmãos, filhos do nosso Pai, e virão, e ouvirão, e entenderão, compreenderão, e vão vir junto conosco, e participarão conosco. Mas ainda não é a hora deles, ainda não foram chamados. E por que não foram chamados? Muitos ainda não foram chamados porque não ouviram a pregação. E nós entramos então nesse trabalho, nessa obra, para fazermos essa pregação. Olha que maravilha! Dentre tantos, o Senhor te chama, te convida, te ama, te coloca numa posição que os anjos gostariam de estar nessa posição. Mas o Senhor chamou você. Olha que amor, olha que bênção, que maravilha, que coisa linda para você, para você. Porém, como eu responderei a um chamado tão grande e tão maravilhoso? Como eu posso ter certeza de que eu estou respondendo à altura desse chamado? Por isso nós estamos falando disso. Por isso nós estamos falando de adoração. Nós estamos falando de adoração plena, onde você não só louva, glorifica, dá testemunho com a sua vida, mas você também proclama o nome de Deus lá fora. Por isso que nós estamos dizendo que nós queremos juntos aprender sobre isso, queremos nos preparar, usar de recursos para isso, ferramentas que a gente precisar, para a gente estar melhor preparado, para que a espiritualidade, como vocês viram na aula, na série anterior, nosso irmão Alexandre apresentou, essa espiritualidade surja em nós e desça sobre nossas vidas, abençoando, mudando, transformando a vida de todos. Eu quero que compreendam, esse é o seu momento, esse é o meu momento, esse é o nosso momento, e nós não podemos deixar passar esse momento. Ai, Aguinaldo, como é difícil falar assim, parece até fácil, simples, num determinado momento eu quero, eu gostaria de participar, porém eu vejo que no dia a dia surgem tantos empecilhos,
nós vamos trabalhar isso, fique tranquilo. O mesmo problema que você tem, o apóstolo Paulo também teve, Timóteo também teve. Mas Paulo disse para ele: Timóteo, pregue em bom tempo, em mau tempo, inste, fale a verdade, fale do Evangelho. E é isso que nós também vamos fazer. Isso que nós também vamos fazer. Só que nós vamos buscar ferramentas para nós livrarmos dessas dificuldades. Vamos pegar o nosso coração e colocar ele naquela posição onde a nossa mente, o nosso espírito vai dominar sobre o nosso coração. E nós vamos fazer isso de uma forma simples, mas de uma forma continuada, de uma forma que todos os dias, todas as semanas nós vamos estar falando de algo diferente. Logo você vai perceber que isso fará parte da nossa vida, do nosso cotidiano, e todas as dúvidas, e isso é um grande problema, as dúvidas serão deixadas para trás. Todas as dúvidas serão deixadas para trás. Vamos então ao texto. E no texto você vai perceber que maravilhosa vontade de Deus para mim e para você. Então, vamos lendo e falando rapidamente. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado em toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Como que é isso? Como que poderia ele nos escolher? Ele já nos conhecia, meus irmãos. Ele já nos conhecia. Não é novidade. O que é impossível para o nosso Deus? Ele já nos conhecia. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para quem? Para ele. Para a adoção de filhos. Por meio de quem? De Jesus. Não falamos sobre isso lá em Êxodo? Moisés falou isso. O Senhor, nosso Deus, nos encontrou. Como nos encontrou? Ele já nos conhecia. Ele já nos conhecia. Antes mesmo da fundação do mundo. Ele simplesmente está fazendo agora um chamado para nós. E chama-nos no meio de tantos. Mas aprove ele chamar você, chamar eu. Nós que estamos na igreja. É um grande favor, é um imerecido favor, é uma graça maravilhosa. Porém, ela vem também com muitos compromissos, com respostas, onde o nosso coração, de forma agradável, de forma bela, de forma prazerosa, oferece sacrifícios de ação de graça ao nosso Deus, em alegria. Em alegria. Continuando o texto, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue, remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nós também falamos sobre isso. Nós falamos com a vinda de Jesus. Ele veio para nos libertar do pecado, tirar aquelas trevas da nossa vida, pois todos nós estávamos em trevas. E aí ele nos liberta do pecado. Sua morte de cruz e ressurreição nos revela isso. A morte não pôde segurá-lo por causa da sua santidade, provando que é possível ao homem ter vida santa. E assim, nós temos nele agora santidade, nós obtemos santidade. E passamos a viver uma vida diferente da qual nós vivíamos antes. Ok? E assim, nós crescemos espiritualmente a cada dia mais, nós crescemos espiritualmente nele. Continuando o texto, que derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, ou seja,
Jesus, o amado do Senhor, eleito, ungido, como está escrito em João, porque nele, para ele, com ele são todas as coisas, todas as coisas. Nele digo, no qual fomos também feitos herança e predestinado nele, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Vamos observar esse pedacinho aqui, meus irmãos, que eu acho muito interessante. A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, como que vós tereis crido, vós tereis crido, se alguém não tivesse pregado para nós. Daí a importância da pregação, daí a importância da proclamação do evangelho, das virtudes do nosso Deus, do amor do nosso Deus, do sacrifício de Cristo, da remissão dos pecados, da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Isso precisa ser dito, precisa ser pregado, precisa ser proclamado. As pessoas que estão lá fora precisam conhecer e aí fazer a sua decisão para aqueles que receberam o seu chamado. Esse é nosso papel. É papel da igreja agora. É papel da igreja. E a igreja precisa fazer isso. Aquilo que eu já falei, a igreja precisa sair daquela evangelização passiva, onde quando surge um momento, uma oportunidade, ela o faz. Mas ela precisa partir para uma evangelização mais ativa, onde nós vamos criar oportunidades, nós vamos ter um olhar especial voltado para isso, onde vai fazer parte do nosso dia a dia, e vocês vão ver que coisas maravilhosas vão acontecer. Vai haver uma transformação na vida de cada um, onde vocês vão de fato ler aquela parte que nós lemos lá, onde o Jesus está na beira do poço e falou assim: se beberdes da água que eu vos der, jorrará uma fonte de água viva de vocês. Nós vamos viver isso. Isso é plenitude. Nós vamos viver isso. Cada um vai viver isso na sua vida e vai ver muito mais do que isso. Mas para isso nós precisamos oferecer mais ao nosso Deus. Estar diante do nosso Deus com um propósito maior. E o propósito maior de tudo é a proclamação do Evangelho. É a proclamação do Evangelho. Continuando o texto. Fostes então selados com o Espírito da promessa, o qual é penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Onde o Espírito que vem de Deus, que recebe aqueles que foram convertidos, selados com esse Espírito agora, eles passam a viver uma outra vida, uma vida voltada para a adoração do nosso Deus, uma vida voltada para servir ao nosso Deus, não mais ao mundo. Não mais ao mundo. E a gente vê que tem muitos ainda que querem ficar com um pezinho nas coisas do mundo, um pezinho na casa de Deus, um pezinho no mundo, um pezinho na casa de Deus, e não conseguem então absorver essas informações que nós estamos passando, ou seja, saborear de forma maravilhosa, de forma gostosa as palavras que estão na Escritura, algo que já foi escrito para que você tivesse vida plena, vida completa, de uma forma maravilhosa. E muitos reclamam ainda que não conseguem ver isso. Por que não conseguem ver isso? Porque tem deixado o mundo cegá-los com as suas promessas, com as suas coisas, ofertas, com um monte de outras coisas que na verdade nós precisamos colocá-las de lado, para que o Espírito de Deus e a nossa boa consciência, a nossa mente possa dominar o nosso coração, dominar as nossas vidas, governar a nossa vida, conforme é a boa, perfeita e vontade de Deus para nossas vidas.
E veja rapidamente no finalzinho, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Sabedoria e revelação que vem do alto. Para quê? Para que tenhamos um conhecimento da vontade do nosso Deus para nós, para que a nossa existência faça sentido. Você já parou para pensar nisso? Há sentido da sua existência? Qual o sentido da sua existência? Então pense nisso. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança do seu chamamento? Pergunte-se a si mesmo. Qual é a esperança do seu chamamento? Qual é a sua existência? Qual é o motivo da sua existência? Você já encontrou uma resposta para isso? Nós estamos vendo isso hoje. A fim de proclamar as virtudes do nosso Deus. Por isso é o teu chamado. Qual a riqueza da glória, da herança dos santos, o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da sua força e do seu poder. Veja, irmãos, que não há como você dizer isso pode ficar para depois. Não pode, não pode. Como vimos aqui, o apóstolo Paulo pedindo a iluminação do seu coração, para que haja entendimento pleno do conhecimento de Deus, para que você tenha uma resposta ao seu chamamento, para que você dê uma resposta ao seu chamamento, segundo a eficácia do poder e a força do poder de Deus na sua vida. Então veja que a vontade de Deus para você é muito clara, para mim, para todos nós, aqueles que foram predestinados, chamados, é muito clara, não há dúvida. Então não tem como nós sairmos desse objetivo, sairmos dessa proposta, não tem como nós nos desvencilharmos dessa proposta. Nós vimos lá na parábola dos talentos, tudo bem, uns produzirão mais, outros produzirão menos, mas a verdade é que todos foram chamados. O que você vai fazer com o seu chamado, eu não sei. Eu estou convidando você a produzir mais. Só isso. Eu estou convidando você a produzir mais, a produzir 60, a produzir 100, 80, 70, 100, o que você puder produzir. Porque para isso nós somos chamados. Para isso nós somos chamados. Nesse exato momento, a obra do Senhor está acontecendo em todo local, em todo mundo, toda a terra. E ela vai ser consumada, de fato, não há dúvida nenhuma sobre isso. A pergunta é, você quer participar? Você quer estar junto? Eu quero. Eu quero produzir o que eu puder produzir. Porque eu entendo que essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Por que eu estou repetindo isso hoje? Porque hoje nós temos que tomar uma decisão. A semana que vem nós vamos entrar na nossa parte prática. Já na nossa parte prática. E aqueles que realmente vão participar e querem participar ativamente, vão ver isso. Onde gradativamente nós vamos mudando a velha crença para uma nova crença, uma ideia de estarmos na presença de Deus com o intuito de proclamarmos o nome dele em todo momento. Vamos
para isso é preciso tomar também uma decisão. Eu quero isso para mim, de fato. Eu quero entrar nessa obra, eu quero fazer parte disso, junto com milhares, milhões de irmãos meus em toda a face da terra. Essa obra é grande demais e eu quero participar dela. Então, fique conosco, assista na próxima semana, onde nós vamos estar dando início na parte prática, as primeiras lições da parte prática. E nós vamos ver que é possível mudar tudo isso e aos poucos nós crescermos edificados na vontade de Deus, edificarmos no conhecimento de Deus, e nós vamos respirar de forma diferente tudo o que nós aprendemos até hoje. Então, eu convido vocês a estar conosco na próxima semana, onde nós vamos fazer então essa parte, já entrando na parte prática. Agora, nesse momento, eu quero agradecer a vocês que tiveram essa paciência enorme de me ouvir todas essas semanas que se passaram, que foram, na verdade, apenas semanas onde nós viemos fazendo um alerta que, na verdade, ele já está aqui, que você já conhece, só que, na verdade, também o nosso coração tem escondido isso de nós. O mundo tem escondido isso de nós, não tem nos deixado ver com perfeição. Então eu vim desde o livro de Êxodo, desde a primeira semana, até agora, apenas mostrando para você que essa é a vontade de Deus, esse é o plano de Deus, e você foi chamado para participar de uma forma especial. Agora a decisão é sua. Você quer ou não quer participar? Se você quer, esteja conosco na próxima semana e nós vamos dar início então a uma nova etapa, uma nova série que é já entrando na parte prática. Ok? Eu agradeço a todos a participação e tenham uma boa semana. Em nome de Jesus, tenham uma boa semana. Amém.